E o nosso tema é esse: é possível planejar ações para o crescimento espiritual dos agentes pastorais? Nosso objetivo é crescer na compreensão sobre a importância de promover o crescimento espiritual e a vivência da vida de oração, né, com os agentes pastoral, como a gente já falou no início. E eu pergunto para você, o que é que vem na sua cabeça quando você pensa nisso? É possível planejar ações para o crescimento espiritual? O que é que vem à sua cabeça? Coloca aí no chat para a gente ver o que é que você, qual foi a primeira ideia que veio à sua cabeça, só para a gente ter uma noção daquilo que você pensou quando você viu essa pergunta. O que é que vem à sua cabeça quando você escuta? É possível planejar ações para o crescimento pastoral? Escreve lá para a gente ver. Pode colocar aí sem medo. Tem que ser possível, disse a Adriana. O que mais? Tem mais gente escrevendo. Pode colocar aí sem medo. É sim, porque sem planejamento ninguém consegue caminhar, beleza, disse a Sandra Gines. Ana Carla está dizendo também para a gente, é possível sim, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer, deixa eu ver como é que ela escreveu, a primeira coisa que vem à cabeça é a formação. É possível sim, porque nós somos seres humanos, conseguimos planejar qualquer coisa, até ir à Lua, foi boa. Obrigado, Sandra Gines, por dizer aí seu nome. Também penso que é possível. Uma coisa interessante aí que a gente acabou de dizer, né? Que disse a Marina, nós somos seres humanos e conseguimos planejar qualquer coisa, inclusive a Lua. Isso aqui é uma colocação muito importante. Se a gente consegue ir à Lua, a gente consegue planejar a nossa vida de oração. Se a gente consegue ir à Lua, a gente consegue, com certeza, desenvolver um planejamento bom para poder a gente crescer na experiência com Deus, né? E, consequentemente, evangelizar e fazer todo esse processo, né, o processo natural da evangelização acontecer. E aqui uma coisa importante é lembrar, e é interessante essa colocação que a Marina fez aí, né? Porque a gente traz essa frase: o homem é capaz de Deus. Nós somos capazes de Deus, já diz o Catecismo da Igreja Católica, né? Ali logo na sua introdução. E esse homem capaz de Deus somos nós, somos eu, somos você, que já fizemos uma experiência com Deus, que já estamos nesse caminho, que um dia a gente passou, sofreu, para entender, para poder se educar, e está nesse caminho hoje. Mas a gente pode correr o grande risco e o perigo, né, de nós não vivermos a essência, né, dessa capacidade de Deus, que é experimentar dele, experimentar da sua vontade, experimentar da sua graça, né, experimentar daquilo que é Deus todo, porque Deus não se dá pouco a nós, se dá inteiro a nós, todo dia, todo momento. E essa para nós precisa ser a grande novidade, é aquele que a gente já conhece, mas que precisa soar novidade todos os dias, né? Nós somos um povo capaz de Deus. O homem, ele nasce, né, chamado à santidade. Nós todos somos chamados à santidade. A gente vem de Deus, né? A gente vem do coração de Deus. A gente é inserido nessa grande família de Jesus Cristo por meio do batismo, né? E a partir desse batismo a gente começa a trilhar o nosso caminho de santidade na terra. Porém, uma coisa que é muito válida nós percebermos é como a gente vai oferecendo às pessoas essa vida de santidade, né? Porque essa santidade se constrói, né, com uma vida autêntica e sólida de oração. Não tem outra coisa. Se a gente for pensar na vida da igreja, nos muitos exemplos que nós podemos falar, a gente vai trazer aqui o nome de várias pessoas. Pessoas que nós conhecemos, os santos, como nós conhecemos, como Santa Teresa, Santa Teresinha, São Francisco de Assis, São Tomás de Aquino, São Bento, dentre outros tantos, né? Os padroeiros de onde nós estamos, são santos que viveram uma vida de oração.
uns que viveram a sua vida de oração nos mosteiros, outros que viveram no serviço aos pobres, e assim sucessivamente. E nós conhecemos pessoas de oração que estão próximas a nós. É aquela pessoa que está ali na pastoral com a gente, é o padre da nossa paróquia. São pessoas que convivem conosco no dia a dia e que são também pessoas e exemplos de oração. E como essa pessoa chegou ali? Ela só simplesmente veio, estava andando na rua, sofreu tropeçou numa pedra e pronto, bateu a cabeça, agora eu sou uma pessoa de Deus, agora começou a minha vida de oração. Não, ela começou a construir esse caminho, né? Ela começou a construir. E muitas mãos, muitos braços já ajudaram esse caminho a acontecer, né? Promoveram essa vida de santidade para que essa pessoa pudesse estar onde ela está. E não uma santidade como um patamar, como um troféu, mas uma santidade como um lugar por excelência do qual você e eu fomos chamados a estar, né? Uma santidade que se constrói no dia a dia, a santidade que se constrói a cada momento, a santidade que se constrói à medida que nós nos relacionamos com essa pessoa que é Jesus, com essa pessoa, né, que a providência nos dá, que é o próprio Deus. A pessoa de Jesus Cristo que vem e que salva, que alimenta, que cuida, que gera vida, né, que gera vida em abundância. E essas são as grandes linhas que nós precisamos seguir nesse caminho de santidade. Mas precisamos construir. Se nós não tivermos a noção da construção, aí eu vou aqui pegar a frase da Marina de novo. Se nós não tivermos noção, a gente não consegue ir à Lua. Mas se a gente tiver essa condição, essa visão de ir além, a gente consegue planejar a nossa vida e ir à Lua. Mas como a gente já foi, como o homem já foi à Lua, né? Então, pegar toda a inteligência, toda aquela gana positiva do coração para poder implementar esforço, para poder dizer assim, nós estamos gerando um povo para a santidade. Nós estamos gerando um povo para Deus. Importante, nós não podemos nunca subestimar a capacidade de santidade das pessoas que fazem parte das nossas pastorais. Isso aqui é tão delicado quando a gente pensa nisso, né? Porque a gente pode dizer assim, tem aquela senhorinha que está ali, bem quietinha, que a gente diz assim, essa pessoa aqui, ela é super de oração. Aí a gente nem se preocupa com ela. Ou se não tem aquele jovem que é assim, espoleta, né? Ligado no 220, a gente diz assim, pronto, esse aí não tem condições nunca de ter uma experiência com Deus. E a gente vai vivendo um processo de distanciamento ao invés de acolhida. E aqui a gente vai sempre dizer que a oração é esse lugar de encontro e um lugar de acolhida de Deus, né, para com as pessoas. Veja bem, imagine aí, nós estarmos num lugar e vermos uma pessoa que estava ali no nosso convívio e dizer assim, eu fui para uma igreja protestante, onde lá eu aprendi a rezar. E a gente não sabe ensinar a rezar na igreja católica? Não, mas eu fui ali para aquela igreja X, e ali naquela igreja X eu aprendi a devolver meu dízimo. E a gente não ensina, a gente não tem condições de ensinar todo dia como devolver o dízimo. Eu fui ali naquele lugar e eu comecei a me engajar no serviço na igreja. E a gente não tem serviço na igreja, o que é que nos falta? Muitas vezes, nos falta parar, reconhecer as nossas debilidades, dizer assim, vamos aqui começar tudo de novo, para que a gente não subestime a capacidade de santidade de ninguém. Então, fazer com que essas pessoas com quem nós convivemos e estamos nas nossas pastorais, elas se sintam cada vez mais parte, e essa parte esse fazer parte também passa, sobretudo passa por esse caminho de oração, né? Uma palavra que eu conversava, né, com meu mentor,
eu conversava com ele e a gente discutia algumas coisas sobre esse tema, é essa palavra. Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Quando eu escuto essa palavra, né, tanto é que eu coloquei aqui deixei em negrito essas palavras aqui como palavras-chave, eu consigo enxergar algumas coisas que eu queria partilhar com vocês, né? Jesus crescia. Quando a gente pensa em crescer, né, a gente pensa nesse caminho normal de construção da pessoa, né? A pessoa cresce, a pessoa se desenvolve humanamente, a pessoa se desenvolve espiritualmente, a pessoa se desenvolve em toda a sua totalidade. Esse Jesus que crescia era o Jesus homem, né? É o Jesus homem que cresce e que se desenvolve na sua estatura física, humana, emocional, né? Na sua sabedoria que aprende de Deus e na graça que recebe dele. Olhar para Jesus, para esse Jesus que cresce dessa forma, olhar para esse Jesus que desenvolve esse itinerário, nós olharmos para ele e dizermos assim: nós também podemos crescer em estatura, porque a gente já cresce em estatura, de qualquer forma, né? Em sabedoria e em graça. Nós podemos também viver esse caminho, né? Podemos também fazer essa experiência, né? Essa experiência da graça, essa experiência de Deus, né? E como eu dizia, né? Olhar para a citação do Evangelho é nós vermos esse crescimento, né? Intelectual, espiritual, humano, né? E a gente não pode. Eu não gosto muito dessa expressão não pode, não gosto muito desse negócio não pode ou tem que, né? Mas eu vou precisar utilizá-la dessa forma. Nós não podemos, meus amigos, meus irmãos queridos que estão nessa nossa formação de hoje, de jeito nenhum, nós não podemos ser medíocres na ação pastoral. Nós temos esse dever de pensar estrategicamente na contribuição com esse crescimento. E a mediocridade, ela vai se estabelecendo no meio de nós de várias formas, né? A mediocridade vai entrando muitas vezes no nosso coração, vai fazendo com que a gente olhe para a vida, a vida que a gente está, a vida de igreja que nós estamos, e a gente vá não pensando, como diz ali, não pensando estrategicamente, né? Eu estava pensando aqui, um exemplo, que a gente conversava também esses dias. A gente pensa, a gente olha para tudo, pensa, por exemplo, no curso de noivos. A gente tem a pastoral, né, dentro das paróquias, que cuida do curso de noivos. Aí a gente vai, oferece o curso de noivos, o curso de noivos acaba, a pessoa casou, e depois? Para onde a gente vai, o que é que a gente vai fazer com ela? Para onde a gente vai enviá-la? E a gente vai perdendo os feelings, perdendo o time das coisas, né? E a gente, nossa, o que aconteceu com aquele casal? Aquele casal era um casal tão bom no curso, mas que a gente não deu continuidade com ele com nada. E aqui não é um momento para a gente, ai meu Deus, eu agora vou, é minha culpa, minha tão grande culpa. Não é essa intenção, não é essa a sensação que a gente deve ter. Mas é um despertar, né? Um despertar novo para a gente pensar melhor. O que é que a gente vai fazer, por exemplo, com as crianças que saem da catequese? O que é que a gente vai fazer com os jovens que saem da crisma? A gente diz assim, meu Deus, como é que a gente faz para que os jovens vêm para o crisma, do crisma só voltam na igreja, só voltam na paróquia quando vão casar? E muitos de nós pensamos ou vivemos, na verdade, isso, né? E a gente fica pensando, e esse espaço entre a crise e o casamento? O que é que a gente faz? O que é que aconteceu? Por que que esse jovem sumiu, né, da paróquia? Muitas vezes porque nós não tivemos estratégias para auxiliá-lo a permanecer. E estratégias, sobretudo, de oração. Primeiro elas, depois as outras coisas. Mas, Jorge, a gente consegue segurar as pessoas pelo serviço? Consegue, mas não consegue a vida inteira. E quem consegue sustentar o serviço da pessoa é a oração. É a oração, né?
Então, ter esse olhar estratégico no que a gente pode fazer para dar continuidade às coisas, para não ser sempre aquela coisa, né? A gente viu, a gente vive, mas a gente vai só vivendo, vamos só vivendo, né? Em vez de ir fazendo acontecer com alegria essa experiência, né, das pessoas, essa experiência do Deus, né, de Deus, daquele que dá tudo para nós. Eu acredito que se a gente fosse abrir aqui o microfone, cada um fosse dar seu testemunho de experiência com Deus, a gente ia ficar aqui super enriquecido nessa noite, né? E encontrar também várias estratégias de Deus para encontrar você, né? Para encontrar cada um de nós. Mas hoje, além do nosso cansaço, além do nosso desgaste, além de tudo que acontece, porque muitas vezes a gente diz assim, eu estou tão cansado que eu não sei se eu quero pensar muito estrategicamente agora. Tem gente mais nova, pode pensar por mim, não, vai dar tudo certo. Mas eu e você somos aqueles que precisamos ter dentro de nós esse fogo aceso, né, para implementar esforços concretos e seguros em vista de poder realizar essas ações, né? Vamos aqui seguir. Nossa maior preocupação deve ser, antes de tudo, gerar o crescimento do amor a Deus em nós e nos outros. Precisamos crescer cada vez mais o nosso amor a Deus, né? Crescer nesse amor a Deus, crescer no amor àquilo que Ele nos dá, crescer no amor à palavra, crescer no amor à Eucaristia, crescer no amor à vida comunitária, crescer no amor ao serviço, né? Crescer todas essas questões. E esse crescimento não é um peso, não deve ser encarado como um peso, pelo contrário, mas como um espaço de expressar o meu amor, expressar esse amor a Deus, expressar o amor maduro a Deus de quem foi chamado por Ele, de quem escutou Ele e de quem segue Ele, né? Segue Ele com tudo aquilo que nós temos e somos, porque você entra nesse caminho com tudo que você tem que você é. Você entra nessa via de oração com tudo que você tem que você é. Você entra nessa experiência de oração com tudo que você tem que você é e gera essa experiência nos outros com tudo que você tem que você é. Então, isso me lembra muito o Papa Bento XVI, né, que dizia que Deus gosta de trabalhar com materiais insuficientes, né, acho que, se não me engano, é essa a expressão, se não é esse o sentido, né? Então, aqui os nossos instrumentos, nossas mãos insuficientes, que Deus vem, se utiliza da nossa inteligência, da nossa cabeça, do nosso pensamento, das nossas estratégias, e a gente gera vida na vida dos outros, né? Porque foi gerado em nós a vida primeiro, porque foi gerado em nós esse transbordamento de Deus. Então, deve ser a nossa grande preocupação, né? Parar, ver e pensar em nós, né? Pensar nesse crescimento nosso e no crescimento dos outros, né? Aí aqui coisas para a gente refletir, né? Nós não somos pessoas somente do serviço, né? Nós precisamos, antes de tudo, ser nutridos. Aqui parece uma coisa repetida, mas o intuito é que a gente saia daqui compreendendo que a vida de oração ela precisa ter, não precisa antes disso, ela tem o seu lugar, né? E a gente vai colocando ela cada vez mais no centro da nossa vida, porque no centro da nossa vida está Deus, deve estar Deus, né? Então é lá que a gente se encontra com Ele. Então a nossa vida de oração também está ali, né? Então, antes de nós sermos pessoas de serviço, nós somos pessoas de oração, pessoas que precisam ser nutridas, né? Nutridas para poder fazer essa experiência acontecer de fato, né? Aqui eu coloquei movimentos, associações e pastorais, né? Se a gente for parar para ver, dentro dos organismos da igreja, a gente consegue encontrar esses lugares de espiritualidade, né? A vida da igreja é espiritualidade. Por exemplo, a gente encontra a renovação carismática, a gente encontra o apostolado da oração, a gente encontra o texto dos homens, a gente encontra o ECC, a gente encontra uma série, né, de organismos da igreja que estão ali disponíveis para nós nutrirmos a nossa espiritualidade,
para nós nutrirmos a nossa essência espiritual, né? E ali, então a gente vai servir, aí sim, as pastorais. Vão nos ajudar a servir no dízimo, na liturgia, na música. Jorge, mas ali a gente já tem um momento de oração, mas é ali, naquele lugar que a gente está chamando, que a gente chama de movimentos e associações, né? É naquele lugar em que eu vou ser nutrido. É saber discernir, saber entender onde eu rezo e onde eu sirvo, né? Para que a gente não fique só no serviço, no serviço, no serviço, no serviço, no serviço, porque uma hora cansa. Na hora que cansar, aí a gente vai começar a ver os problemas. Ah, mas é porque aqui na missa de manhã não tem quem queira cantar. Mas por que não quer cantar? Não, porque a pessoa está cansada, é porque a pessoa está indisposta, é porque a pessoa não quer mais. E aí, nessa hora, a gente precisa parar e dizer assim, como está a vida espiritual dessa pessoa? E auxiliá-la a retornar esse caminho, né? Auxiliá-la a retornar esse itinerário. Ah, tem ali a pastoral do dízimo, tem aquela pessoa que não veio, não quer vir mais para o serviço porque está desgastada, porque acha que tem que só que a pessoa olha para ela e já diz assim, pronto, é a cara da cobrança, né? É a cara da cobrança, a pessoa que está na pastoral do dízimo. E não, mais do que a cara da cobrança, ela é um lugar onde ela vai transbordar o amor dela a Deus, servindo e ensinando, né? Servindo e ensinando. Então, ter dentro de nós essa consciência de que precisa existir dentro da nossa vivência um espaço e um lugar para a gente rezar e um lugar para a gente servir, né? Eu sou do apostolado da oração, que é um movimento ali dentro da igreja essencialmente de oração. Ok, mas eu coordeno a pastora, esse meu movimento na comunidade X. Você está se nutrindo, está servindo. Vamos para frente. Vamos para frente, continuando a desenvolver todo esse processo, todo esse caminho, né? Como a gente já falou, mas aqui eu endosso, né? A pastoral é esse lugar onde nós transbordamos a espiritualidade, né? É esse lugar onde nós nós devolvemos a Deus, né? Aquilo que a gente de graça recebeu. É aquela ligação que você faz para uma pessoa da sua pastoral que não está bem, é uma visita que você faz, é um momento de escuta que você faz, né? Dentre tantas coisas, é você cantar bem na missa, é você servir bem na liturgia, e aqui é interessante, aqui eu queria puxar um pouco a liturgia, né? Imagine só, o coroinha que vai para a missa só porque é o dia da escala, não é porque é o dia da escala, né? É o dia que eu vou servir, é o dia que eu vou me dar mais, é o dia em que eu vou me colocar diante de Deus, primeiro porque é a celebração eucarística, né? E porque eu amo a Deus. Então eu vou me dar todo nisso aqui. E eu não vou na missa de domingo, por exemplo, só no dia da minha escala. Eu vou na missa todo domingo. Porque na missa, que é esse lugar por excelência, onde a gente nutre a nossa vida espiritual, onde nós estamos em torno da palavra da Eucaristia, é que as coisas elas acontecem, elas tomam forma, elas tomam força, né? Elas têm vigor. Mas imagine só uma pessoa que vai ali só porque enfim é da minha escala. Né? Que Deus nos livre de a gente só cumprir escala. Deus nos ajude a querer cada vez mais do que cumprir uma escala, dizer para Ele que nós o amamos com tudo que nós temos e tudo que nós somos. Né? E aqui, falar da vida comunitária, né? Que é um lugar de reflexão e de festa. A vida comunitária é um lugar, gente, fantástico. A vida comunitária é um lugar fantástico. E gerar vida de oração na vida comunitária é mais fantástico ainda, porque ali a gente vai vendo os frutos de um povo que está junto, que reza junto, que se dá junto, que cresce junto. E a gente está junto na paróquia, a gente está junto na pastoral, a gente está junto nas atividades eclesiais, né? E como é que nós conseguimos
reagir a essa vida comunitária, a essas pessoas que estão com a gente, né? Será que eu consigo estar atenta a elas? Será que eu consigo ser um com elas? Será que eu me abro, por exemplo, a chegar perto dela e dizer assim, você está bem? Né? E gastar tempo com aquela pessoa, isso vai sendo fruto de quem tem uma boa audição de Deus. Quem escuta também bem a Deus. Quem foi ouvido por Deus. Quem foi consolado por Deus. E aí consola, e aí escuta, e aí transborda, e a gente não fica assim, naquele momento assim, vai olhar para o relógio. Não, essa pessoa que está perdendo, está gastando muito meu tempo. Não, tem que ir embora agora, correndo. Deus me livre, vamos embora, tchau. Ixi, lá vem aquela pessoa, não quero nem ver. Que Deus nos livre, né? Com certeza não acontece nada disso na sua paróquia e na sua pastoral. Graças a Deus, né? Mas o que é mais importante é nós olharmos essa geração da vida na vida comunitária como esse caminho seguro de quem escutou, de quem se coloca nas mãos dos outros, né? Para poder crescer. Aqui concluo essa parte falando da celebração eucarística, ápice da nossa vida de oração e da vida comunitária, como exemplo, né, que eu também escutava esses dias. Como é que era antigamente? As pessoas, os primeiros cristãos faziam o quê? Eles se reuniam, eles partilhavam da palavra e partilhavam do pão, né? Eles tinham aquele momento ali de intimidade com Deus, de partilha com a palavra, e tinham essa partilha do pão. E essa partilha do pão é a partilha literal do pão, né? Naquele momento ali de encontro com Deus. E nesses momentos comuns, o que é que eles faziam para concluir aquele momento? Eles sentavam e partilhavam do que tinham. Um levava uma coisa, outro levava outra coisa, e partilhavam aquela comida, né? Aquela refeição. Escutando também pessoas que tiveram experiências em outros lugares, né, do mundo, uma situação que aconteceu nos Estados Unidos, e os templos antigamente, né, tinham esses lugares, e tem ainda muitos lugares, muitas igrejas que são assim. Tem a porta principal, tem uma porta, né, aí tem um espaço, como se fosse uma antessala, até aquela porta principal que abre para entrar para a igreja, para os bancos da igreja, né? E naquela antessala, em muitos lugares, vou pegar aqui um exemplo dos Estados Unidos, os paroquianos, eles fazem o quê? Eles levam para a igreja um bolo, um leite, um café, um biscoito, vão participar da celebração eucarística. Depois que participam da celebração eucarística, elas antes de ir embora, elas vão fazer o quê? Tomar café juntas. E é muito bonito, né? Por quê? Porque a gente vai entendendo que ali, depois daquele momento em que a gente experimentou de Deus na Eucaristia, que tivemos aquele momento juntos de oração, a gente vai partilhar, a gente vai conversar, a gente vai se ouvir. Claro, a pandemia tem nos ajuda com relação a isso? Não, não nos ajuda, né? Mas são situações que a vida da igreja vai nos permitindo, e à medida em que a pandemia ela for amenizando, e que for possível, voltar a fazer pequenas coisas nesse sentido, né, quando possível e quando liberado, para quê? Para que a gente vá gerando cada vez mais essa vida comunitária. Ah, Jorge, mas a gente não tá conseguindo fazer esses momentos por conta das restrições. Vamos fazer videoconferências com as pessoas da nossa casa, ou melhor, da nossa pastoral. Vamos fazer coisas assim nesse sentido. Não são só reuniões práticas para resolver coisas, mas a gente vamos aqui conversar. Abra a câmera, vamos conversar, cada um bota o seu alimento aqui perto, e a gente vai convivendo juntos, e vai falando das coisas, e vai abrindo a vida, e vai gerando um caminho de oração. Aqui a gente vai falar de nós, vai falar das nossas questões, fazer pedido de oração uns para os outros. E isso vai sendo alimento também, né? Vai sendo um grande fruto de uma vida de oração que vai ali sendo construída
no dia a dia. E não é difícil. Não é difícil, né? Não é difícil de jeito nenhum. E nem é impossível, né? Como bem disse ali a Marina, se a gente foi capaz de chegar à Lua, a gente é capaz de qualquer coisa, né? Com certeza. Eu vou ficar falando só dessa frase agora, viu, Marina? Eu vou usar várias vezes ela. Aqui eu trago algumas dicas para vocês, né? A gente daqui a pouco abre para perguntas ou para testemunhos de vocês. O que é que a gente pode fazer na prática para poder ajudar isso a acontecer? Por exemplo, a gente tá vendo que na nossa paróquia nós temos um povo com dificuldade para poder parar para fazer a sua oração pessoal, para parar diante de Deus. O que é que a gente faz? A gente realiza uma oficina de oração para promover essa oração pessoal, para ensinar a parar, né? Ensinar, nesse mundo que a gente está assim corrido o tempo todo, ensinar a parar. Para quê? Para escutar. E não é parar 5 horas, 10 horas, 20 horas, um dia inteiro. É parar para poder aprender a ouvir. Né? Para poder aprender a ouvir. É aquela adoração ao Santíssimo Sacramento que está acontecendo na quinta-feira na paróquia, que a gente olha e diz assim, meu Deus, vai acabar a adoração porque não tem quem vá. Tem quem vá. É só a gente pensar estrategicamente. Não é fazer uma escala por uma escala, por exemplo. É dizer assim, vamos aprender a rezar olhando quem olha para você, que é Deus, na Eucaristia. É uma opção. Outra coisa, é gerar o amor à palavra, ao entendimento da palavra. Vamos promover um workshop sobre Lexio Divina, sobre a leitura orante da palavra de Deus, né? Parar, ensinar, se debruçar sobre a palavra, aprender a extrair da palavra coisas que vão fazer a nossa vida crescer, né? A nossa vida se desenvolver, né? Não ficar procurando em lugares que diz a cor da roupa, que diz o que você pode fazer, o que você não pode fazer, que a gente vai ao sabor das ondas. E onde, no fundo, a gente pode olhar todo dia para a liturgia diária e dizer assim, daqui eu posso extrair tudo para o meu dia. E a gente vai aprendendo isso quando? Quando a gente vai aprendendo a fazer uma boa leitura orante da palavra, né? Eu vi o bispo daqui de Curitiba, eu moro em Curitiba, né? O bispo de Curitiba, ele tem uma didática muito boa para poder inserir você na liturgia do dia, né? Quando ele vai fazendo a homilia, você vai se sentindo literalmente dentro da palavra, porque ele faz uma lectio divina dentro da homilia. Então, você se sente dentro da palavra, né? Você se sente vivendo aquilo ali e fica guardado na sua cabeça, fica guardado na sua memória, né? Aquele passo a passo e fica gravado na memória, sobretudo, o lugar onde você estava ali dentro, né? O lugar dentro da palavra, né? Outra coisa, a gente está tendo dificuldade, ainda nessa questão da palavra, a gente tem dificuldade com relação a isso, o povo não consegue, é difícil, o povo não entende bem o que é que diz aquilo ali. Vamos montar grupos bíblicos semanais para motivar esse amor à palavra de Deus, onde a gente vai se reunir. Ah, Jorge, mas a gente não está conseguindo se reunir presencialmente por conta da pandemia. A gente vai fazer videoconferências, a gente vai fazer chamadas de WhatsApp. Ah, não tem um vídeo, não, meu celular é daqueles que não tem câmera, não está funcionando, pois ligue. Vamos ligar, entendeu? Mas gerar esse movimento. Desenvolver ações querigmáticas, né, práticas dentro das nossas pastorais, para poder a gente crescer nesse amor inicial a Deus, né? Nesse amor de Deus que é grande, nessa consciência de que Deus nos salvou, né? Que ele redimiu a gente do pecado e que salvou a nossa vida, dessa ação de Deus que é Senhor da vida, né? Que envia sobre nós o seu Espírito, e porque enviou sobre nós o seu Espírito, nos envia em missão e fazer esse anúncio querigmático aos nossos agentes de pastoral, fazer esse anúncio querigmático dentro das nossas paróquias, fazer com que esse anúncio querigmático ele não seja uma sequência de coisas, mas seja uma verdadeira explosão, né, da ação de Deus, da ação da graça, que vai se desenvolver na vida dos participantes das nossas pastorais, na nossa e na deles, né? Promover oficinas sobre virtudes. Um exemplo clássico, que eu acho que na sua paróquia não tem, se Deus quiser, né? Aquele povo fofoqueiro, né? Não tem umas pessoas que infelizmente são tendenciosas à fofoca?
Aí nessa hora a gente diz assim, meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Tanta gente falando mal da vida dos outros, tanta gente inventando história, tanta gente... O que é que a gente faz? A gente vai promover uma oficina com os temas das virtudes e colocar ela lá. Não dizer assim, olha, é porque tu é fofoqueira, viu? É dizer assim, olha, a gente quer convidar todo mundo e levar ela a essa experiência também. Outra coisa, a gente vê que tem muita gente indo, muita gente tem dificuldade com a experiência mariana e está deixando a igreja para ir para a igreja protestante. Vamos oferecer uma escola de formação mariana para elas, né? Falar sobre, dar curso sobre a confissão e a direção espiritual, o que é cada uma dessas coisas, qual a diferença delas, né? E porque tem diferença entre a confissão e a direção espiritual, e muitas vezes a gente vai para a confissão e faz uma direção espiritual lá, né? Onde de fato a gente está ali para dizer, olha, pequei, estão aqui as minhas faltas e eu peço perdão, né? E na direção espiritual, falar de diversos temas, inclusive aqueles que são as nossas faltas, mas não numa perspectiva de absolvição, né? Numa perspectiva de continuidade e crescimento. A absolvição, ela salva, né? Ela limpa a nossa alma, e a gente continua esse processo espiritual provindo da confissão dentro da direção, né? Promover retiros de oração com os agentes pastorais. Isso é de suma importância, né? Porque a gente não vai ensinar a dinâmica da oração só dizendo assim, reze. Reze aí que vai dar tudo certo. Não vai ensinar só assim, a gente precisa promover lugares de encontro para isso, né? E aqui eu falo e quero aqui gastar alguns minutos com isso. Promover momentos de confraternização, seja após a missa, seja após encontros, né? Muitas vezes nós fazemos as nossas grades de encontro formativo nas nossas paróquias e a gente tem espaço para tudo, mesmo para conviver. A gente tem espaço para fazer tudo. É a hora da palestra, é a hora da partilha, é a hora é a hora da dinâmica, é a hora daquilo, é a hora disso, mas não tem a hora da fraternidade. Não tem a hora da gente parar, se escutar, a gente comer, né? Comer comidas gostosas que cada um pode levar. Ah, mas eu não sei fazer, não. Aprende. Né? Eu já vivi por muito tempo dentro da vida comunitária e eu muitas vezes via pessoas que diziam assim, não, mas eu não sei fazer um bolo. Coisa que você quer que eu mande a receita? E mandava receita, a pessoa vinha toda feliz. Nossa, eu consegui fazer um bolo. Gente, isso é vida comunitária, né? A gente está aqui conversando, convivendo, vê aquela pessoa mais triste, a gente se aproxima e faz com que ela entre naquele ritmo com a gente. A gente terminar a missa e não sair todo mundo desesperado para casa, né? Se a gente tem como, vamos fazer, a gente faz, a gente promove, claro, não vai ninguém vai ser da sua cabeça, mas conversa, claro, com o seu pároco, enfim. E diz, padre, o que é que você acha de a gente fazer uma vez por mês? Um café comunitário, depois da missa. O que é que o senhor acha de fazer depois que a gente fizer o CPP? A gente já resolveu tanta coisa, a gente viu tantas situações, vamos fazer um momento de convivência. A gente teve um retiro da paróquia. Vamos fazer um momento de confraternização depois, porque a gente precisa cada vez mais entender que nós somos irmãos. Não somos só pessoas que vão para dentro da estrutura, né, do templo, para dentro do templo, para dentro das estruturas da igreja, e que tem que sair correndo. Né? Mas que está ali disponível, está disposto, né, a fazer essa experiência gostosa de estar e de se dar às pessoas, né? Então, é de suma importância nós olharmos para esse ponto da promoção dos momentos de confraternização. E aqui eu coloco pós-missa, né, como uma sugestão, ou pós-encontros, para que as pessoas se sintam também parte. Isso gera pertença na vida das pessoas. Isso gera sentido de eu faço parte disso, né? Eu faço parte disso aqui. Eu não sou lembrado só pelo meu serviço, só por estar aqui, mas é pelo que eu sou, né? Então esse detalhe é muito importante. Parece uma coisa pequenininha, mas que faz uma diferença gigantesca e é um sinal também seguro de que nós somos um povo
que vive, né, nesse caminho de oração. A gente começou a nossa formação perguntando, né, será que é possível fazer um planejamento, né, planejar ações? E a gente conclui dizendo que sim, é possível planejar e executar, né, planejar e executar um bom planejamento para o crescimento espiritual dos nossos agentes pastorais. A intenção aqui não é esgotar o assunto, a gente vai trazer esse assunto em outros momentos também ao longo do itinerário do oceano, né, que é essa formação continuada que a gente tem aqui na Dominus. Mas hoje são pinceladas gerais para a gente começar a despertar para isso, né? E aqui eu volto para a frase da Marina. Se o homem foi capaz de ir à lua, o homem é capaz de muito mais. Porque quem deu a inteligência ao homem para ele desenvolver os caminhos para ir à lua foi Deus, né? Então, se foi Deus quem deu essa inteligência, utilizemos dessa inteligência para que nós possamos, também nós, gerarmos, né, vida de oração, vida de santidade, gente santa e em movimento para dentro e fora da igreja, né? Dentro e fora dos lugares onde nós estamos. Obrigado, né, pela escuta, pela paciência de vocês. Eu vou descompartilhar a minha tela. Eita, peraí. Vou interromper o compartilhamento da tela. Queria que você abrisse a sua câmera. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui. Se não tiver, você pode partilhar o que foi para vocês essa nossa noite de formação, para que a gente também consiga ter um feedback de como foi para você. Tá bom? Perguntas? Jorge, estão perguntando quem é o bispo que você citou. É o Dom José Antônio Peruso. Ele tem no YouTube várias colocações, né? Vários vídeos, na verdade, falando sobre a Alex Divina. Aqui em Curitiba passa um programa dele na TV Evangelizar também, né? Então é importante, se você consegue ver, é muito bom, né? Você consegue ver tanto no canal da Arquidiocese quanto procurando também Dom José Antônio Peruso. Mais alguma pergunta? Pode Márcia. falar? Pode sim, Agora Márcia, fica à vontade. Oi, hoje eu estou assistindo a primeira aula, semana passada eu não pude assistir, que eu não estava no médico, hoje ainda não estou bem. Mas achei de suma importância e, assim, às vezes nós ficamos envolvidos com a nossa pastoral, né? Com a catequese, no meu caso, com a catequese, com o dízimo. E aqui tem uma coisa que é de agregar todas as outras pastorais, né? Nós, na catequese, temos um pouco disso, né? Mas não leva a todos, né? Mas que realmente é possível fazer com todos, porque é só assim mesmo, como a gente fala na catequese, nós somos parte de um todo. Então, mas não podemos ficar separados do todo. E o que a gente às vezes vê muito é isso, que as pastorais, elas são autônomas, digamos assim, né? Então, isso ficou também. E essa aula foi hoje bem interessante na proposta das ideias e tudo, eu gostei bastante. Obrigado, Márcia. Jean. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Que alegria. Hoje eu estou de aluno aqui do Jorge, ouvindo aqui. Eu estou aqui trabalhando nos relatórios, mas estava ouvindo tudo. Essa formação, ela é bem importante para a gente compreender uma perspectiva de que a vida espiritual ela não pode depender somente de uma vontade de Deus, como se Deus fosse descer do céu e fazer o nosso trabalho, entende? Nós precisamos tomar as decisões e definir as ações que nós vamos realizar para crescer espiritualmente. Sermos o que eu ouvi muito isso na minha vida quando eu trilhava um caminho de consagração, que é ser
protagonistas do meu processo formativo. Só que a gente esquece que ninguém é protagonista sozinho. A gente precisa, enquanto comunidade, enquanto igreja que somos, compartilharmos esse protagonismo. Então, as comunidades paroquiais, as instituições religiosas, elas precisam pensar e desempenhar um papel importante e estratégico no pensar a vida espiritual das lideranças. Se não, por exemplo, eu ouço de muitos padres me dizer assim: o povo, a agente pastoral não é dizimista. Eu tenho agente pastoral que é um trabalho para estar nas formações e nas reuniões. Porque eu tenho agente pastoral que é fofoqueiro, briga o tempo todo, e bababá, e é difícil de lidar. Eu tenho os donos de igreja. Tudo isso vai sempre existir. Eu tenho os que brigam, né? Eu já vi padre que diz que as pessoas, no meio da avaliação da festa do padroeiro, se saíram no tapa, né? Briga de porrada, 2 homens brigando de porrada dentro da igreja. Então, assim, tudo isso acontece porque nós não somos alimentados numa vida espiritual. Nós somos meras mão de obra qualificada, ou seja, precisa que alguém dê a catequese, eu arrumo alguém que é professora, porque fala bem, sabe lidar com criança, então eu passo a ter mão de obra qualificada, entendeu? E isso não é igreja, isso não é a perspectiva pastoral, isso não é a perspectiva de vida de santidade. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E quando eu pensei no cronograma dessa formação, foi justamente porque é uma deficiência clara que muitos padres trazem, muitos agentes trazem, e até mesmo a percepção minha sobre, quando eu converso com os alunos, eu digo, gente, essas pessoas não têm consciência sobre o que é vida espiritual, vida de oração, elas não sabem o que é isso. Se vocês fizerem uma pesquisa na paróquia de vocês, para os agentes pastorais, façam essa pesquisa, montem um questionário e pergunte assim: você costuma fazer oração pessoal diária? Sim ou não? Aí as pessoas vão responder, muitas delas sim. Aí você faz uma segunda pergunta. Qual é o momento do seu dia que você faz a sua oração pessoal? Aí as pessoas vão colocar assim: pela manhã, na hora do almoço. Aí você coloca pela manhã, hora do almoço, à noite, à tarde. Aí a maioria das pessoas vai dizer assim, na hora do almoço. Ou vai dizer quando vou dormir. Aí você faz uma terceira pergunta. Qual é o modelo de oração pessoal que você exerce? Aí você faz uma pegadinha. Aí você coloca lá o terço, novena, cerco de Jericó, o livro Orações de Libertação, você bota um monte de coisa lá. As pessoas vão responder tudo, menos o item faço oração pessoal parada com Deus, como o modelo de Santa Teresa de Ávila, que esse é o modelo da oração, aonde eu olho para Deus, ele olha para mim e nós nos entendemos, porque eu estou falando com um amigo. Tá entendendo? Então, quando a gente faz esse tipo de pergunta no ambiente paroquial, a gente vai observar que as pessoas elas não sabem nem o que é oração pessoal. Elas confundem rezar o texto diariamente com oração pessoal. Como é que eu resolvo esse problema? Por meio da formação, do promover oficinas, de promover workshop, curso. Por exemplo, eu posso fazer um curso sobre oração pessoal? Claro que eu posso. Eu vou falar sobre distrações, eu vou falar sobre o sono. Por exemplo, olha que interessante. Uma pessoa com depressão, ela consegue fazer oração pessoal? Humanamente falando. Uma pessoa com depressão. Travou, Jean, travou. Oi? Estão me ouvindo? Acho que ela que travou. Isso mesmo. Márcia, foi você que travou aí. Uma pessoa com depressão, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa com... Eu já vi muito disso, eu tenho muitos amigos, e eu já vivi a depressão e ouvi isso. Você está com depressão, reza que passa. Vocês já ouviram isso? É o cúmulo dizer isso a uma pessoa com depressão. Não vai passar.
O problema dela é psicológico. Uma pessoa com depressão não consegue rezar. Ela mal consegue estar acordada às vezes. Quem dera eu ficar parada diante de Deus rezando. Então, eu preciso primeiro trabalhar com ela o psicológico dela, tratar a doença, porque se trata de uma doença, e aí, a partir disso, ela consegue retomar a vida de oração dela. Caso contrário, ela não consegue. Mas eu preciso contar com a graça de Deus. Exatamente, vai contar. Só que é impossível, humanamente falando para ela. Ela está com uma doença, o cérebro dela está doente. Você tem dor no estômago, você tem uma gastrite. Você vai num endócrino lá e vai tratar. A depressão, ela está ligada ao cérebro, é um órgão como qualquer outro, que precisa de um médico, de um tratamento. É um cérebro, é um órgão, é algo físico. Está entendendo o que eu quero dizer? Então, esse tipo de coisa no ambiente pastoral, se tiver religiosos aqui, principalmente de congregações e padres, isso é muito comum a gente observar. Então, quando a gente fala de construir uma estratégia espiritual para as pessoas, eu tenho que alinhar alguns pilares importantes, que é, de fato, a estratégia, a gestão da espiritualidade na paróquia, olhar isso como algo a ser gerenciado, né? E olha que interessante, a gente fala sempre de quem é aluno meu dos cursos aí, ouviu várias vezes eu falar sobre a profissionalização da evangelização. Olha que interessante, eu profissionalizo a espiritualidade para que eu possa rezar mais. Eu vou potencializar tudo por causa da espiritualidade. Então, eu vou gerenciar melhor, fazer uma gestão adequada da vivência da espiritualidade na comunidade. Eu vou abordar aspectos psicológicos, porque eu preciso de um povo saudável para rezar, de um povo que consegue rezar. E aí sim eu vou conseguir construir uma vida comunitária. Porque aí, por exemplo, é um balaio de gato com o Espírito Santo dentro, a igreja. Pensa em um balaio cheio de gato, vai dar briga, vai dar briga. Então é só o Espírito que é capaz de organizar e dar ordem a tudo isso. Então é muito importante que a gente saia dessa formação com essa clareza de que a vida espiritual não é algo assim, fora da nossa humanidade. Isso é belíssimo, isso é profundo. Quanto mais humanos somos, mais divinos somos, ou a gente não é criatura de Deus. Se Deus me criou plenamente humano, quanto mais humano eu sou, mais divino, mais próximo daquilo que Deus me criou eu sou. Tá entendendo? Então, a gente precisa estruturar a vida espiritual na comunidade paroquial para que o serviço pastoral, ou seja, a evangelização cresça. Se eu tiver agentes pastorais doentes emocionalmente e espiritualmente, como é que as pessoas vão se sentir atraídas? Ninguém vai querer participar da igreja. Um bando de gente frustrada, grosseira, mal educada, mal sucedida na vida, vai atrair as pessoas? Sim ou não? Você acredita que atrai? Não vai. Agora você olha uma pessoa bem-sucedida, resolvida, feliz, que vai para a igreja sem peso, reza porque ela encontra com o amigo dela. Aquilo não é... Se hoje eu não rezei, isso não é um peso, porque o amigo não cobra nada. O amigo é amigo. Eu sou amigo dos meus amigos. Se eu ligo para eles ou eu não ligo, eles não estão nem aí. Eu continuo sendo amigo deles. Então, quanto mais eu tenho uma vida equilibrada espiritualmente, dos agentes e da comunidade, mais força evangelizadora eu tenho. Entendeu? A gente precisa... Isso é a força da atração. Eu atraio pelo testemunho. E sinceramente, eu olho às vezes para a vida paroquial de quem é que quer participar da igreja. Olhando o mundo do jeito que está, eu tenho um monte de amigo que é tudo um zero à esquerda, é tudo fora da... Os meus amigos não são da igreja, tá? A maioria deles. Eu digo para vocês, eles jamais pisariam numa paróquia. Jamais. Porque não tem nada que os atrai. A única coisa que eu iria atrair é o próprio Deus, que precisa se encarnar em alguém, que é o nosso testemunho. Caso contrário, não vai acontecer, entendeu? Então, é fundamental que a gente tenha claro isso, de que a força da nossa evangelização
ela está numa profunda espiritualidade, numa profunda vivência oracional, que passa pelo querigma, pela formação, pelo discipulado, pela vivência humana, pela vivência puramente humana, sem a gente perder sem nós perdermos pelo ser humano toda a beleza que há lá quando Deus narra em Gênesis, na criação. Eu preciso amar ser humano, né? É muito interessante, eu vivi a vida consagrada e trilhei um caminho de vida consagrada, mas foi preciso eu sair, viver experiências bem seculares, para compreender de que quanto mais humano eu sou, mais perto de Deus eu fico. Porque eu não crio máscaras. Eu não crio um Jean que não existe. O Jean que existe, ele é totalmente humano. Então, quanto mais eu fizer isso com as pessoas, quanto mais cada um de nós formos humanos em imagem de Deus, na criação mesmo, naquilo que nós fomos criados por ele, mais amigos de Deus a gente vai ser. Caso contrário, a gente é amigo dos homens, da ideia de um monte de gente, que muitos deles são frustrados, que não alcançam a santidade que pregam, porque não são capazes de olhar a humanidade. Entendeu? Então, a gente possa... Desculpa eu entrar aí, mas eu acho que era importante essa formação. Eu considero assim, fundamental para a gente nesse caminho que o programa No Oceano traz, que é, de fato, esse programa de formação, o nome dele diz, é esse mergulhar no mais profundo do oceano, que é essa imensidão que é a evangelização, entendeu? A gente precisa entrar e aprofundar a nossa vida, o nosso testemunho, os nossos pensamentos, as nossas ideias em relação ao processo evangelizador. Então, por isso que essa ideia de formação. Espero poder ter contribuído também um pouco aí com esse momento. Com certeza contribuiu, sim. E uma coisa que pegando um gancho do que o Jean falou, é nós lembrarmos que nessa humanidade que cabe a nós, que somos nós, né? Nessa humanidade que Deus age, que Deus faz, que Deus realiza, né? Que Deus constrói todas essas questões, todas essas coisas, que constrói a intimidade, que constrói a vida comunitária, que constrói todo o caminho, né? Que costura todo o caminho que a gente vai fazendo, né? E vai gerando esses frutos, né? Esses frutos todos, essa atração pelo testemunho, como a gente acabou de ouvir, né? Que é de suma importância também. Porque se não tem um testemunho de vida, a gente foi atraído pelo testemunho de Jesus Cristo. Primeira coisa, né? O testemunho de Jesus Cristo foi aquela grande, meu Deus, você olhou, meu Deus, é isso mesmo que eu quero para minha vida. Você olhou para a vida dos homens que estavam perto de você e você viu pessoas santas, viu pessoas boas, viu pessoas que estavam crescendo na vida espiritual, na vida de igreja, e também atraiu você. E hoje, você não sabe, se você parar para pensar assim, meu Deus, quem são as pessoas que foram evangelizadas por mim? Talvez você nem saiba, mas alguém olhou para você também para poder fazer essa experiência, porque você também foi nutrido, você também foi gerado, e você também gera nesse caminho, né? Então, que o nosso coração, a nossa vida estejam ancorados, né, nessa experiência de um povo que não quer outra coisa, não quer outra coisa senão ser um povo de Deus. Ser o povo de Deus. Não o povo de Deus que caminhava no deserto, não sabia nem para onde é que ia, mas o povo de Deus que caminhava no deserto tinha uma coluna à sua frente, ciente de que se a gente estivesse seguindo aquela coluna ali, a gente conseguia chegar no nosso objetivo. Não é um povo de Deus que está aí desnorteado, mas que olha para a Eucaristia e que encontra na Eucaristia o lugar seguro para poder continuar. Então, o nosso coração precisa ser precisa ter, né, esse desejo para poder continuar esse grande caminho de amor a Deus, de amor aos homens, esse grande caminho de evangelização, né, para que a gente possa cada vez mais
alcançar o grande objetivo, ser um povo santo, né? Com as nossas fraquezas, debilidades, com as nossas doenças, como bem ali deu assim essa pincelada ali o Jean, com tudo que a gente tem, né? É nisso aqui, é nessa carne que eu e você temos, que a ação de Deus vai se fazer e que essa espiritualidade vai se encarnar e transbordar. Aí sim, tudo caminha e a gente vai sendo muito mais feliz e vai tendo a igreja vai tendo um rosto feliz, né? A igreja vai tendo um rosto feliz, que é o seu rosto e o meu rosto. O rosto cansado pelas rugas, a gente vai chegar uma hora que todo mundo vai ter o rosto cansado pelas rugas. Mas se o sorriso vencer as rugas, porque encontrou a Deus e faz um caminho assim, seguro, né, de fé, de esperança, de caridade, de oferta, aí, com certeza, o sorriso vence o cansaço e a beleza de Deus vai sendo expressa naquela ruguinha que está aqui, naquela ruguinha que está lá, aquele cabelo branco que a gente que começa a aparecer com o tempo, né? E aí é o nosso interior jovem, o nosso interior nutrido, né? Que vai todo dia se beneficiando da graça, vai expressando a cada santo dia, a cada novo dia, a alegria de pertencer, a alegria de se dar, a alegria de se ofertar, a alegria de evangelizar, né? Então é esse o nosso grande objetivo, fazer tudo para que as pessoas elas consigam, né, para que nós e para que os outros a quem nós de algum modo a gente toca a vida, a gente governa de algum jeito porque está lá na nossa pastoral, né? Eles sejam de fato homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de oração, né? Homens e mulheres que vivem dessa escuta, que não vivem do impulso, mas vivem dessa escuta, né, da ação e da graça de Deus. Tá bom? Mais alguma pergunta, Jean? Não, acho que é isso mesmo, amém. Podemos ir para os avisos paroquiais, né? Só lembrar vocês que na quinta-feira que vem a gente tem aula de novo, é sempre às quintas-feiras, então na próxima semana a gente vai falar sobre as estratégias de rede social para o tempo de quaresma, então a gente vai falar um pouco sobre como montar estratégias para promover a vivência quaresmal nas redes sociais, então recomendo você estar aí, quem vai estar dando a formação é o Marcos, né? E ele vai estar com a gente aí compartilhando um pouco. Ele faz parte aqui do time de marketing da agência, né? Do nosso time. Então, na quinta-feira que vem, às 20 horas, nós estamos novamente aqui. A Adriana estava perguntando, então já estamos respondendo. Essa formação fica gravada, em breve vai estar disponível. Eu ainda não liberei a da semana passada, mas quem está no grupo de WhatsApp está recebendo já as formações gravadas direto o link. Mas aí a página em si das formações gravadas a gente ainda não disponibilizou, tá bom? Mas em breve já vai estar também essa aqui e a anterior, certo? Qualquer necessidade, dúvida, pode chamar a gente lá pelo WhatsApp, a gente vai respondendo na medida do possível. Acessem também o nosso site, tem o blog com muito conteúdo disponível para vocês. E outra coisa legal, fique ligadinho aí, em breve nós vamos disponibilizar 2 materiais bem legais sobre retiro pessoal. Um é um manual para fazer retiro pessoal, então, para o agente pastoral se retirar por um dia, para rezar, para fazer o seu retiro pessoal lá. Então, a gente está quase pronto, na verdade, esse material está bem legal, e a gente vai lançar, é de graça, então você vai receber. E um outro que é um cronograma de um retiro para a pastoral do dízimo. Então, também a gente vai disponibilizar esse material para vocês em breve lá no site. Então, fique ligado que a gente vai mandar, tá bom? É isso. Obrigado aí pelos avisos paroquiais, Jean. E, gente, eu queria dizer uma coisa para vocês. Aproveitem, né? Não é porque eu faço parte da família Dominus, né, dessa casa, que eu digo isso, né? Vamos aqui para a gente se promover, mas eu posso dizer para você, aproveitem, né? Tudo aquilo que a Dominus pode e dá para nós, né? Não é qualquer lugar que para,
né, para poder fazer esse itinerário com as pessoas, né? A gente tem esse trabalho no Oceano, por exemplo, que é uma formação continuada, gratuitamente. Então, vocês podem chamar outras pessoas, vocês podem convidar outras pessoas para fazer parte da aula com a gente, né? Quanto mais pessoas participarem, mais pessoas também terem essa experiência, né? E a gente crescer junto. Então, não é só o coordenador, só o pároco, ou só a pessoa da comunidade, mas todo o povo de Deus que está ali, reunido naquele lugar, pode ter acesso a essa formação. Então, não tenham medo, convidem, sejam esses multiplicadores, né, dessa graça, para que a gente possa, de fato, aproveitar tudo aquilo que a Dominus tem a dar, porque ela tem uma contribuição a dar na igreja, e ela dá essa contribuição dizendo, venha que a gente tem alimento sólido para dar para vocês, tá certo? Então, antes de terminar, exatamente, Ana, e caminhemos junto à santidade, é isso mesmo, uma santidade. Antes de concluir, eu queria só pedir mais uma vez que você abrisse sua câmera, para a gente tirar uma foto, a Ana vai fazer a nossa foto oficial da nossa noite de hoje, e não se preocupe, você vai aparecer em breve lá na nossa rede social, seu rosto bonito e feliz, porque você fez uma grande experiência com Deus, tá certo? Então, vamos ali, Gerson, Ana, Ivone, Helena, Alberto, Antônio, Eliana, se vocês puderem abrir a câmera de vocês, a gente agradece, para a gente poder tirar essa foto, tá bom? Vamos lá, Ana, no 3. A gente dá um sorrisão bem bonito, hein? 1, 2 e foi. Pronto? Pronto. Então, gente, Deus abençoe. Eu queria encerrar essa noite em que nós tratamos desse tema tão importante, consagrando a Nossa Senhora, né, o nosso descanso, consagrando a Nossa Senhora a nossa inteligência, consagrando a Nossa Senhora, a nossa cabeça agora vai ficar pensando o que a gente pode fazer para poder agir na nossa paróquia, na nossa pastoral, pedindo a ela que nos ajude a bem viver essas graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, boa noite. Muito obrigado por terem estado conosco até agora. A gente espera vocês na próxima quinta-feira, tá bom? Deus abençoe. Abração. Com Deus. Tchau, tchau.